Vamos ao Lula na COP28. Vão ter vários vídeos sobre isso. O discurso está todo picado. E é uma desgraça total. É uma vergonha total, uma desgraça total. É uma vassalagem absurda. É horrível isso aqui. Agenda internacional mesmo. Olá, bom dia. O presidente Lula está em Dubai, nos Emirados. Estados Unidos, excelências, presidentes e chefes de estados. Uma mulher africana, meu Deus. Wangari Maathai, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, sintetizou... O Prêmio Nobel da Paz não vale nada, tá? Isso é um prêmio ridículo. Para vocês terem uma ideia, o Henry Kissinger, que finalmente morreu, esse desgraçado, foi pro inferno, né? Reto, não teve nem espera, nem limbo, nem purgatório, desceu reto. Tchau. Ganhou o prêmio Nobel da Paz. O cara que promoveu massacres no Camboja, no Laos e no Vietnã ganhou o prêmio Nobel da Paz. O Obama, enquanto conduzia a maior operação de assassinato de drones, via drones, no Afeganistão, também ganhou o Nobel da Paz. Então o Nobel da Paz não vale nada. E nós vamos revelar quem é o Lula aqui, tá? Vocês vão ver quem é o Lula verdadeiro, porque eu estou investigando esse cara e eu já cheguei a uma conclusão já. Eu já tinha visto de cara, mas a gente tem que esperar desenvolver, né? Então vocês vão entender também. Bem o dilema da humanidade em sua relação com a natureza. Disse ela, a geração que destrói o meio ambiente não é a geração que paga o preço. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas alertou que temos somente... É engraçado que o Lula aceita a autoridade da ONU como se fosse a autoridade de Deus. Ele não questiona todas as articulações. Para mim, as questões climáticas, existem mais pesquisas sobre isso. Com o tempo eu vou mostrando. Quando houver tempo. É uma ferramenta de governo global. É uma ferramenta para nivelar e controlar os recursos energéticos. Quando descobriu-se que todo mundo tinha petróleo, eles disseram que o petróleo é malvado. Porque antes eles diziam que o petróleo era raro, te lembra? Depois que descobriram que todo mundo tinha petróleo, o petróleo é uma coisa do mal. Então, como os países subdesenvolvidos, que nem o Brasil, não têm tecnologia elétrica, o setor, porque a nova ordem mundial, o governo global, ele dividiu o mapa do mundo de diferentes formas. Como disse o próprio Henry Kissinger, the new world order is gonna have different characteristics. A nova ordem mundial terá diferentes características em diferentes lugares. Por exemplo, no sudoeste asiático, tu tem esse setor de microcondutores, as fábricas de mão de obra escrava. Então, o Brasil, o agronegócio, o agro é pop, o celeiro do mundo. Então eles querem transformar o Brasil num fazendão cheio de catavento, onde não há nenhum desenvolvimento tecnológico. Então, por exemplo, é por isso que o Lula não está revogando os atos de privatização dos governos Temer e Bolsonaro com relação às estatais como a Petrobras, essas hidrelétricas. Por quê? E por que eles não estão revogando as hidrelétricas? Porque o Lula é um neoliberal. Tudo que o Lula faz... e depois eu vou fazer essa comparação. Esse Lula mágico, o PCO, ele inventou um Lula mágico. Eu não sei porque que o PCO, o Rui Costa Pimenta, insiste em proteger a reputação do Lula. Tá? Eu tenho uma opinião sobre isso, eu vou explorar isso melhor, já disse em outros vídeos também, por que ele faz isso. E por que ele finge que existe um Lula que não existe, ao mesmo tempo que ele tenta e fala as coisas que eu falo aqui. Eu acho que ele anda copiando um pouco desse canal aqui, ele pegou maneiras de se fazer vídeos e coisas, todos eles fazem, vem aqui, pegam, né? Se inspiram no jeito do cara, nas abordagens. Por quê? Porque ele sabe que a esquerda não é popular mais. O Rui Costa Pimenta sabe que a esquerda é essa papagaiada frouxa e idiota, mas ele faz parte da mesma esquerda retardada, frouxa e idiota. Então ele tenta fazer esse jogo triplo e duplo.
tá? Para preservar alguma reputação e alguma estilo, porque ele sabe que a esquerda é um troço ridículo, mas ele não abre mão de ser de esquerda. Também, como é um partido dogmático, ele se confunde todo, se atrapalha, cria uma confusão. Tá. Então ele inventou esse Lula, que é um Lula que não existe. O Lula é um agente do governo global. O Lula é um funcionário do Papa, ele trabalha para os jesuítas. O PT é um partido jesuíta e não tem nada de mistério. Tem que estudar o governo global. Eu vou voltar lá para o início, eu tenho que tratar dessas coisas, porque eu tratava isso um pouco no primeiro Café Play Games. Então eu vou ter que voltar e tratar isso, porque senão ninguém vai entender nada do que está acontecendo, tá? Então o Lula, para vocês entenderem do que se trata aí, de onde é que eu venho com isso. Porque mesmo fazendo sentido explicando tudo aqui, a pessoa não sabe de onde tu vem. Então, que é a historiografia do conhecimento de certa coisa. Então Lula é um representante do governo global. Essa ferramenta de mudança climática ela vai ser usada para impor aos países o controle tecnológico. Então, por exemplo, tu tem que ter uma certa tecnologia para produzir carro elétrico e outras coisas. Então, porque o petróleo é barato agora. Aí é feio, o petróleo é do mal. Então, por isso, tu vê como a esquerda vai de encontro ao golpe de Estado e às privatizações, como a esquerda alimenta as privatizações, porque nós não vamos recuperar, a esquerda diz assim, nós não vamos recuperar as estatais do petróleo porque nós estamos fazendo a transição energética, a gente quer mais que essas petrolíficas se fodam. Vocês estão entendendo? Então o Lula não é um nacionalista, o Lula não é amigo da Petrobras, nós estamos fodidos, nós não temos representação política. Quem quiser assinar o canal, muito importante, no Catarse a partir de 5 por mês, no Apoia a partir de 10, doações livres via Pix, a quantia que quiser, não precisa entrar em site, nem fazer cadastro, só copia e cola o seu aplicativo bancário. Até o final desta década para evitar que a temperatura global ultrapasse 1,5 graus. O Lula não consegue nem falar mais, ele está que nem o Biden. Tá, e essa história de temperatura global, nós sabemos como a ciência está fajuta e defasada como instrumento da verdade, porque ela é politizada, como nós vimos com as vacinas. O Lula é um cara perigoso, o Lula é inimigo do Brasil. Tá? Não dá, eu não vi ele fazer nada diferente do Bolsonaro, eu não vi ele desfazer nada que o Bolsonaro fez. Ele só quis esses programinha idiota, rasteiro, populista, imbecil, tá? A última coisa porque o Bolsa Família, por exemplo, que é um dos melhores programas do governo, mas não é desse, isso aí tem desde o Fernando Henrique. Cada governo foi ampliando e melhorando esse serviço. Mas o resto, deve ter alguns outros serviços aí que funcionam. Tem coisas que funcionam porque logicamente funciona, como por exemplo o SUS. O pessoal tenta destruir o SUS, ninguém nem fala mais essa história, porque o SUS funciona, né? Então é incrível, o Lula é um horror. Esse cara, olha, tem que ir embora, Lula. E ele controla o Alexandre de Moraes. Depois nós vamos falar sobre isso. Eu vou falar. Níveis pré-industriais. Níveis pré-industriais? 2023 já é o ano mais quente dos últimos 125 mil anos. O ano de 2023 é o ano mais quente dos últimos 123 mil anos. Pergunto, como é que tu sabe disso? Como é que tu mediu a temperatura do passado? 123 mil anos. É pra levar a sério isso aqui? Vê que o Lula é um papagaio, ele só repete essas coisas. Lula, olha, Lula é inimigo. Lula é inimigo. Meu Deus do céu. Que desgraça esse troço. A humanidade sofre com secas. A humanidade sofre com o banco, senhor Lula. Que tu não fez nada. A humanidade sofre ao assistir o genocídio de palestinos, que eu não vi tu fazer nada contra. Enchentes, ondas de calor, cada vez mais extrema de Quem disse que isso está ligado uma coisa com a outra? No norte do Brasil, a Amazônia amarga uma das mais trágicas secas de sua história. Isso não é. Não pode ter seca. Quer dizer que toda vez que vem calor é culpa do aquecimento global? O mundo pode estar indo por um período de calor. Já estudou a história do mundo, do clima do mundo? O mundo já teve eras de diferentes climas. Quem disse que 100 anos de carro... Não, olha só essa teoria.